Bem-vindo ao canal Atualize Educação com o professor Doni. Hoje veremos, em linhas gerais, de modo bem resumido, o que é o neoliberalismo. Mas para chegarmos ao neoliberalismo, precisamos analisar o liberalismo clássico, no qual as raízes do neoliberalismo estão cravadas. O neoliberalismo, ou novo liberalismo, é uma derivação, é um produto do liberalismo clássico. A obra principal dessa teoria e prática econômicas, o liberalismo, é A Riqueza das Nações, obra publicada pelo pensador escocês, pelo pensador de língua inglesa Adam Smith, na segunda metade do século XVIII, às portas da Revolução Francesa, transferindo para o campo da economia a análise política de filósofos iluministas como John Locke, Voltaire e Rousseau. Qual a essência da filosofia econômica do liberalismo clássico? Toda a fé do ser humano, toda a esperança do ser humano deve ser depositada na própria ação humana. É a ação humana sobre a natureza, dominando e explorando a natureza, que produz a riqueza, que produz todo tipo de riqueza. Na pré-história, paleolítico, há mais de 10 mil anos atrás, a natureza oferecia ao ser humano uma caverna, mas foi a ação humana que pensou, estruturou cidades, palácios, castelos. É a ação humana que criou e recria constantemente a agricultura para fornecer o alimento em quantidade necessária para toda a humanidade viver de modo confortável e não apenas sobreviver. A natureza oferece uma sobrevivência miserável, mas a ação humana, dominando a natureza, oferece conforto, oferece riqueza. O egoísmo é o grande motor que produz essa riqueza humana. O egoísmo é o grande motor que produz a ação humana, que faz todo ser humano acordar e agir, trabalhar. Afinal de contas, o trabalhador, pensando em si mesmo, pensando em ganhar mais, pensando em consumir mais, trabalha mais. O burguês, pensando em lucrar mais de modo egoísta, investe mais e com isso desenvolve a sua produtividade. Quanto mais se produz, segundo a mão invisível do mercado, segundo a lei da oferta e da procura, quanto mais se produz, menor é o preço e mais acesso a esses produtos a população tem. Lembrando que, segundo Smith, todos os produtos são comprados por um valor justo, por um preço justo. Afinal de contas, se você paga R$5 por um litro de leite, esses R$5 cobrem todos os gastos, investimentos, todo o trabalho envolvido na produção, transporte, enfim. Esse valor que você pagou pelo litro de leite é um valor justo que corresponde a todo o trabalho envolvido na produção daquele leite até chegar à sua mesa. Adam Smith, vocês podem ver à esquerda, pensava que se a ação humana é tão rica, é tão criativa, é tão profícua, produtiva, o Estado não deve atrapalhá-la. O Estado deve fornecer segurança, deve fornecer uma infraestrutura, leis justas. Dentro dessa infraestrutura falamos de portos, estradas e ferrovias, para que os trabalhadores, para que os burgueses consigam desenvolver a sua ação humana e com isso levar uma nação à riqueza. Os governos, o Estado deve fornecer essa segurança e essa infraestrutura mediante a cobrança de impostos, como pedágios, impostos justos, uma cobrança de impostos de tributos justa para a manutenção dessas condições de segurança e infraestrutura para que a ação humana se desenvolva de modo livre e para que uma nação se torne cada vez mais rica. A propósito do Adam Smith, vocês podem encontrar duas aulas bem resumidas sobre a sua teoria neste mesmo canal. Quem são os teóricos do neoliberalismo? Temos aí dois teóricos principais e as suas obras principais. Do lado esquerdo, o teórico Friedrich Hayek e a sua obra principal, O Caminho da Servidão. Hayek e O Caminho da Servidão. Do lado direito, Milton Friedman e a sua obra principal, Capitalismo e Liberdade. Essas duas obras, esses dois pensadores, fundamentaram a teoria do neoliberalismo. Mas quais as origens dessa teoria? Se já havia um liberalismo antes, por que houve a necessidade da criação de um neoliberalismo? Do repensamento, entre aspas, do liberalismo clássico. Hayek escreveu na década de 1940 a sua obra O Caminho da Servidão.
Friedman escreveu a sua obra principal, Capitalismo e Liberdade, na década de 60, ambos nos Estados Unidos. Pensaram um Estado mínimo, um Estado que defendesse, que garantisse a propriedade privada, que garantisse a liberdade de expressão, que garantisse a igualdade de direitos natos. Todos nascem com direito à vida, à propriedade privada, à liberdade, direitos defendidos por John Locke, e todos nascem fundamentalmente com o direito pela busca livre pela felicidade. Todos nascem e devem viver livremente buscando a sua felicidade. Alguns serão mais felizes, outros serão menos felizes, de acordo com a sua meritocracia. Os neoliberais falam de uma igualdade de oportunidades. A partir do momento em que todos nascem tendo resguardado seus direitos natos, a vida, a propriedade privada, a liberdade e a busca pela felicidade, todos nascem com as mesmas oportunidades de serem felizes, de serem ricos, de serem pobres e, portanto, os resultados dependerão unicamente dos seus méritos. Os neoliberais são contra a igualdade de resultados, pois dariam os mesmos resultados a pessoas que se esforçaram de modos diferentes, a pessoas que têm talentos, têm méritos distintos. Para quem tem mais mérito, para quem tem mais trabalho, para quem trabalha mais, investe mais, para quem empreende mais, melhores resultados. Essa teoria neoliberal foi pensada, afinal de contas, se analisarmos ela em si, é muito semelhante até este ponto ao liberalismo. Ela foi pensada nessas décadas de 40, 50 e 60 para enfrentar a teoria vigente na época nos Estados Unidos, a teoria do estado de bem-estar social, que dizia, após a crise de 29, que o governo, o Estado, deve garantir um salário justo, um salário que permita uma educação, uma saúde, uma alimentação e uma habitação dignas. Esses direitos civis de saúde, educação, alimentação, habitação dignas, esse direito civil de um salário digno, quando garantido pelo Estado, não são nada mais do que direitos civis. Sem esses direitos do cidadão, não há um Estado de direito. Portanto, para a teoria do bem-estar, do estado de bem-estar social, assistencialismo social não é assistencialismo social, é a garantia da cidadania. Contra essa teoria desenvolvida pelos norte-americanos nas décadas de 30, 40, 50 e 60, surgiram esses teóricos, Hayek, Friedman e outros, defendendo a volta ao liberalismo, a volta a um Estado que forneça garantias mínimas para que a economia flua livremente de acordo com a meritocracia dos indivíduos. Mas quais as diferenças, se até aqui vimos as semelhanças, entre o liberalismo e o neoliberalismo? Basicamente é o contexto histórico. Vejamos, no neoliberalismo, o Estado mínimo prega a privatização da infraestrutura. Aquilo que Adam Smith defendia como responsabilidade do próprio Estado, mantida a uma cobrança justa de impostos. Enfim, o neoliberalismo destrói. O Estado deve privatizar, deve vender o setor energético, petróleo, energia elétrica, enfim, as fontes gerais de energia de uma nação devem ser privatizadas, devem ser colocadas nas mãos do setor privado, para que a mão livre do mercado, para que a mão invisível do mercado regule os seus preços e a sua produção. Pois assim haverá livre concorrência, assim os preços ficarão mais baratos, assim o mundo será mais feliz. As comunicações devem ser privatizadas, telefonias móvel e fixa, internet, correios, enfim, as comunicações entendidas como elementos de infraestrutura devem estar nas mãos do mercado, da mão invisível do mercado, mão justa, mão da lei da oferta e da procura, que diz que quanto mais se produz uma coisa, por exemplo, internet, mais barato ela fica. Transportes privatizados, rodovias, ferrovias, pontes, portos, transportes privatizados significam empresas em livre concorrência para a manutenção e desenvolvimento dessa parte da infraestrutura, e isso beneficia quem a usa. Livre circulação de capitais, livre circulação de investimentos, de empresas multinacionais, de mercadorias. Falamos de uma globalização econômica. Cada vez mais as barreiras econômicas entre um país e outro devem ser transpostas.
devem ser ultrapassadas em nome de uma unificação, em nome de um mercado global em permanente construção. Com isso, negamos qualquer tipo de protecionismo econômico em que um país, um Estado, um governo de um país taxa produtos importados. Se no seu país você só encontra shampoo importado, é porque o shampoo importado no mercado mundial é produzido em grande quantidade, em grande qualidade, a um preço baixo, e por isso você tem direito de comprá-lo. Livre concorrência. Os países desenvolvidos levam grande vantagem nisso e os países subdesenvolvidos correm atrás desse atraso no mundo de economia globalizada. É esse contexto da globalização econômica, da defesa de uma livre circulação de capitais, mercadorias e multinacionais, é nesse contexto que o neoliberalismo surge querendo um Estado absolutamente mínimo, que deixe inclusive a infraestrutura na mão da iniciativa privada. Um Estado que veio destruir, que veio tentar destruir, ultrapassar o estado de bem-estar social.